aí, galera, aqui é o professor Val Ferreira, do podcast Mais que 10 Minutos, o sempre presente professor André, só que hoje temos uma surpresa. Hoje o professor André Acurso será o entrevistado. Então, eu estarei sozinho fazendo perguntas maravilhosas ao nosso maior professor de física, quiçá, do Rio Grande do Sul, que pertence aqui ao nosso colégio, o Colégio Nedtech. Então, seja bem-vindo mais uma vez, André. Muito obrigado, meu parceiro. Meu parceirão. Estamos aí. E hoje o assunto, gente, é um assunto que a gente poderia ficar horas e horas conversando, e a gente vai ter que, porque apesar de ser das humanas, eu sempre sou apaixonado pelos mistérios do universo, pelas questões físicas que envolvem todos nós, né? Então, eu vou já de entrar de sola, professor André Acurso. Tá? Primeira pergunta, assim, ó, uma curiosidade que todo mundo tem. Eu estava lendo uma reportagem esses tempos sobre o buraco negro. Aí tinha uma pergunta lá do Sacani, que é um astrofísico famoso, um podcast famoso, em que perguntaram para ele se um buraco negro... Em primeiro lugar, buraco negro é comprovado, ele existe. E segunda pergunta, buraco negro, ele absorve toda a energia que está na volta dele? E a terceira última pergunta, um buraco negro teria capacidade de engolir um planeta como a Terra? 3 perguntinhas aqui, professor André. Bom, vamos lá, pessoal. Então, as curiosidades da astrofísica. Astrofísicas de um leigo aqui, que a única coisa que é próximo ao universo é o tamanho. Entendeu? Não, mas as perguntas são muito boas, né? O buraco negro, ele é uma atual teoria muito importante, tanto é que a gente tem nos últimos anos uma comprovação fotográfica, né? Buraco negro. E se comprova dentro da teoria, o que para a ciência é o que a gente espera, né? Sim. É que a comprovação tenha tudo a ver com a teoria e de fato deu certo. O que acontece, né? Vamos falar a respeito do buraco negro de forma bem rápida. O buraco negro, ele é um processo que pode acontecer com alguns tipos de estrelas, tá? Só vai existir a formação de um buraco negro estrelas que tenham pelo menos 3 vezes a massa do nosso Sol. Isso já inviabiliza o nosso Sol de se tornar um buraco negro. Ele não vai ser. Então a gente vai trabalhar com estrelas gigantes, né? 3, 5, 10, 100 vezes o tamanho do nosso Sol. O que acontece? No final dessa estrela, ela explode. E uma parte que não fica na explosão acaba juntando essa energia restante e formando o que é chamado de buraco negro. O nome buraco negro é simplesmente pelo fato de que esse pequeno ponto, que é muito pequeno mesmo, também chamado de singularidade, ele tem uma força de atração tão grande que nem a luz consegue escapar, porque a força gravitacional é superior à velocidade de escape que teria qualquer objeto. Mas existem algumas lendas e mitos em cima disso, né? Um deles é justamente a questão do engolir planetas, engolir outras estrelas, galáxias e assim por diante. A realidade é que o buraco negro, ele é como uma estrela, ele ocupa o lugar de uma estrela. E do mesmo jeito que nós não fomos engolidos pelo Sol, a chance de um planeta ser engolido por um buraco negro é praticamente a mesma de uma estrela engolir um planeta. Isso, para acontecer, seria um caso até mais raro. Teria que o planeta passar bem pelo meio ou chegar muito próximo para ser engolido. A realidade é que os buracos negros não são os engolidores de planetas e estrelas. Eles ficam no lugar de uma estrela, com uma gravidade próxima, inclusive, que era a estrela que já existia, e só vai acontecer realmente de um objeto engolir se chegar muito próximo, né? Próximo ali ao horizonte de eventos, que eles chamam, que é a região onde, se tu chegar, tu não sai mais. Então, eu sou um leigo, tá? Então, estou fazendo perguntas aqui, não porque, de repente, tem alguns curiosos, mas é o leigo aqui que vai fazer essa pergunta. Então, se por acaso um dia... Primeira pergunta assim, ó. Existe algum buraco negro comprovado na nossa galáxia? Da nossa galáxia, sim. Nosso sistema solar? Não, no nosso sistema solar não, mas na nossa galáxia, na galáxia sim. No sistema solar não. Inclusive, uma das teorias é que todas as galáxias conhecidas têm um buraco negro no seu centro.
E provavelmente vários outros buracos negros ao longo das galáxias. Até porque muitas estrelas são essas estrelas gigantes e algumas já explodiram, já tiveram finalização e muitas delas se tornaram buracos negros. Então, provavelmente, temos na nossa galáxia pelo menos uma, talvez mais de uma, e não é tão incomum quanto parece. É um fenômeno que acontece nas estrelas gigantes, não é o caso do nosso Sol. Aí estrelas de menor tamanho vão acabar se tornando, né, as estrelas de nêutrons. Tá, uma outra perguntinha também, André, que eu questiono pela minha ignorância, se já tem uma explicação ou teorias do que é a matéria negra? Matéria escura. Matéria escura, viu? Se tudo, né? Bom, matéria escura. Essa até talvez... tu poderia explicar um pouco o que é, por exemplo, essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis que a gente tem. Da história da humanidade. Na verdade, da ciência moderna. Ciência moderna. Da ciência moderna é uma pergunta bem difícil, porque o que acontece? Até hoje é muito difícil, porque o nosso entendimento da matéria escura ele não é tão claro. As galáxias emitem luz por causa das estrelas, por causa dos componentes gasosos, por causa de vários materiais. Só que, fazendo uma investigação, quando tentava se medir a massa de uma galáxia de acordo com o brilho, se obtinha um valor, e quando se ia descobrir a massa real daquela galáxia, o valor era muito superior, cerca de 5 a 6 vezes o valor que se visualizava pela estrela. Sim. Então, a gente chegou à conclusão que o que não era visível tinha mais massa do que o que é visível. Então, o universo ele é repleto de coisas que a gente não enxerga porque não interagem com a luz. Sim. E aí, claro, entra um grande problema, porque como que a gente vai identificar algo que não interage com a luz? A física tem 4 grandes forças, né? E para não interagir com a luz, ou teria que ser interação gravitacional, isso quer dizer que a gente nunca vai detectar, pelo menos não em tempo hábil, ou pela força forte dos núcleos atômicos, ou pela força fraca. Então, a identificação disso ainda é muito difícil, porque realmente na física a gente não consegue ainda achar essa interação dessa matéria. A gente sabe que existe, que essa massa é real, Sim. que está presente no universo, mas a identificação não é fácil. Que é uma da astrofísica, principalmente, é uma das grandes... É a grande, É a grande questionamento. Né? Provavelmente, se a gente um dia chegar nessa resposta, talvez a vencedora aí de próximos prêmios. Sim, certamente é uma coisa, seria. Tá? E um outro questionamento que as pessoas fazem direto, né? Porque até acho que há alguns dias, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, até porque nós temos um observatório, acho que me corrija, perto de Taquara, Osório, enfim, faço a correção depois, e que normalmente, claro, fica parado ali filmando e que a gente chama de estrela cadente, mas é um bólido, um meteoro, né, um meteorito, tá, que tem as diferenças. Aí, em primeiro lugar, tu poderia explicar o que é o bólito, meteoro, meteorito? Na verdade, assim, ó, a estrela cadente, né, que as pessoas falam, é na verdade uma pedra, né, é uma rocha que entra na atmosfera. Né? Então, essa entrada na atmosfera gera um rabo, né, que eles chamam, Sim. que é, na verdade, ele sendo queimado, né, pelo atrito com o ar. Né? E os nomes diferentes se dão, na verdade, pelo tamanho desses objetos, pela velocidade, pelo trajeto, e basicamente não é uma estrela. Acho que esse é o principal foco. Né? O nome estrela cadente é porque brilhava, mas não é uma estrela, é apenas uma pedra que entra na nossa atmosfera, deixa um rastro por causa do atrito com o ar, e isso, na verdade, queima, né? É um rastro literalmente E a pergunta que todo mundo faz, assim, porque na história do planeta Terra, a Terra vai acabar. Não, eu acho que a humanidade pode desaparecer. Nós já tivemos 4 grandes extinções, mas apenas uma foi por elementos externos, fora do planeta Terra, que foi o meteoro que caiu em Yucatán. Na região do Golfo do México. Do Golfo do México, em Yucatán, que tem aquela cratera... Tem até hoje. Que tem enorme, gigantesca, que vai encadear com até as pessoas confundem que o meteoro caiu e veio uma reação de
centenas de bombas atômicas e os dinossauros morreram. Não foi assim. Não foi isso. É que aí poderia explicar isso, essa grande extinção desse... A extinção dos dinossauros com a queda do meteoro não aconteceu pela colisão, né? Não. E provavelmente se morreram Os que foram meia dúzia estavam na região ali, ou centenas de quilômetros, mas não do planeta Terra foi inteira. isso, né? Inclusive não foi uma morte tão rápida também. Sim, demorou. Que nem as pessoas acham. Um meteoro da proporção que caiu, do tamanho que caiu, né? Que é quase o tamanho da cidade de Nova York, sim, numa região, liberou muita poeira, e essa poeira ficou na atmosfera toda. Tapando a passagem do Sol. Tapando a passagem do Sol, dificultando a questão da respiração. Né? A fotossíntese Então, basicamente, como passava muito pouca radiação solar, a fotossíntese, os próprios animais, eles tinham uma grande dificuldade de absorver essa energia. Então, realmente se tornou mais frio, se tornou difícil para as plantas sobreviverem e muitos animais que dependiam das plantas começaram a morrer pela falta de alimentação. Os animais que dependiam desses animais herbívoros começaram a morrer. Então, foi uma questão de reação. Uns foram morrendo em decorrência da morte dos outros. E foi um processo bem lento, não foi rápido. Então não foi num dia, em uma semana, um mês, como as pessoas imaginam. Demorou, pelo que se fala, demorou mais de 100 anos. Exatamente. Para ter totalmente... Muitos anos, um processo bem lento. Bem lento. E bem sangrento até, não foi um processo tão rápido. E aí até as pessoas, outra perguntinha, André, que normalmente eles fazem, já que quase toda hora, todo momento, tem um meteorito, um meteoro, um bólido passando perto da Terra e entrando na atmosfera, só que eles acabam, com a entrada na atmosfera, eles acabam queimando, por isso que a gente vê aquele faixa de luz. Mas existe um estudo, porque tem observatórios em todo mundo, que é mais fácil, tá vendo isso? Que é mais fácil pelo lixo espacial cair que a probabilidade também ela é bem pequena, mas é mais fácil cair um lixo espacial, uma parte de um satélite de algum país que está desativado e cair numa cidade do que um meteoro, pelo menos a tendência é cair na Terra e ter um estrago enorme. Essa chance realmente não é tão comum que nem as pessoas esperam, né? Até pelos filmes hollywoodianos. A expectativa é maior do que de fato acontece. A Terra realmente recebe diariamente pequenos meteoros, pequenas rochas, isso é diário. Só que elas batem na atmosfera, então o atrito com o ar faz essas pedras se tornarem poeira. Né? E as que conseguem passar um pouquinho vão chegar em tamanhos muito pequenos, assim, que não causam praticamente nenhum efeito, né? Nem visual, nem de impacto. Então, a chance de cair um meteoro grande é muito pequena e a nossa identificação é bem rápida, né? Hoje em dia, a gente conseguiria descobrir com bastante facilidade se fosse realmente se aproximar um meteoro do tamanho da expectativa. Então não é aquilo que os filmes de Hollywood... Então fique tranquilo, sabe? Porque Hollywood, quando eles identificam um meteoro, um cometa que vai colidir com a Terra, tipo, em um mês, 3 semanas e acabou. Hoje a identificação até pode acontecer, como vai acontecer. Não quero assustar vocês, mas isso irá acontecer. Não pode ser daqui a 1000 anos, 10 mil anos, milhões de anos. Tudo nos filmes é bastante exagerado, né? Em todos os aspectos científicos. Não é à toa que os filmes de ficção científica, eles acabam sendo tão aclamados, né? É um exagero que existe. E realmente, a questão do lixo espacial tem até mais probabilidade de se cair no que até mesmo por questões de... Já estou orbitando na Terra. De erros de cálculo, entre outros problemas. A gente sabe que existe uma segurança desses objetos, porque eles passam, né, uma linha que existe, que a partir dela a chance do objeto cair é muito pequena. Mas mesmo assim essa chance existe, né? A gente tem, por exemplo, o caso de uma das sondas do Elon Musk, né, que vai colidir com a Lua. Tu vê, né? Ela vai colidir com a Lua. Foi bom até bom nem perguntar, mas já que tu tocou, esse Elon Musk, ele é quase que um visionário, o cara tem muita grana. Tem. E depois que eu vi o Sacani comentando, que ele tem os foguetes voltam de ré, assim. Bom, a primeira vez que se conseguiu, né, esses foguetes da Starlink, eles são os primeiros, vamos dizer assim, foguetes a dar ré, até estragando a teoria e as frases que muitos se usavam de que foguete não dá ré. Sim. Ele meio que contraverteu isso. Hoje eles têm um foguete que, quando ele começa a descer, ele consegue, sim, acionar, né, os mecanismos de combustão e ele usa como freamento.
Então ele consegue literalmente fazer o foguete voltar de ré e voltar Para onde ele saiu. Isso é um grande avanço, porque nos dá possibilidades que a gente não tinha. E claro, o Elon Musk é um visionário, ele investe muito nessa área, ele quer lançar mais 15 mil satélites dentro dos próximos anos. Então ele realmente quer fazer isso acontecer e vai fazer, né? Esse caso da sonda que vai bater na Lua é um dos casos que a rota meio que se perdeu, mas isso faz parte. Mas faz parte do processo deles. Bom, então aqui algumas perguntinhas e vamos ver quem é que está mandando pergunta hoje aqui no nosso programa. Vamos ver. Não acredito. Não acredito. Não pode. É o nosso colaborador eterno, gente. Maurício Vaz fazendo uma pergunta aqui. Maurício Vaz, cara, agradeço de novo. Maurício, Vaz, é um prazer. Tuas perguntas são muito pertinentes e ilustram. Mas o Maurício está com um pouco de medo aqui, está fazendo uma pergunta. Professor André, o senhor poderia explicar se existe vida fora da Terra e a qualquer momento, se os ETs estão aqui na Terra, por que eles só aparecem em cidadezinhas como Varginha? E por que com a alta tecnologia que nós temos hoje, por que as imagens são sempre ruins? Poderia primeiro responder a pergunta do Maurício Vaz. Perguntas inteligentíssimas, Maurício. Pergunta boa. Pergunta boa. Tu acha que existe vida... Pergunta. Existe vida fora da Terra e vida inteligente. Vamos lá. Primeiro, o senhor acha que existe vida fora da Terra? Com certeza existe vida fora da Terra. Porque se existe água... Até porque já identificamos, inclusive, Marte e temos indícios de que realmente já existiu vida, né, em algumas formas de planetas. Até porque a vida ela não é uma característica somente do planeta Terra. A vida realmente pode existir. A questão da vida inteligente já é um processo um pouco mais difícil. Mas eu penso que num universo do tamanho do nosso, que não para de crescer, não tem como dizer que não existe a possibilidade de existir vida inteligente, né? Sim. É uma coisa que a gente não tem como afirmar. Eu até acho que deve existir. Agora, ET Bilu, ET de Varginha, entre todos os outros que aparecem, eu não acredito não que nós tenhamos tido nenhum contato com essas vidas inteligentes até hoje. Tá. E André, uma pergunta bem agora, porque nós tentamos comunicação há anos com extraterrestres. Pessoal, barulhinho que vocês estão escutando de fundo aqui, nós estamos na melhor escola da região metropolitana, Colégio Nedtec, e é o horário dos nossos pequenos, dos nossos pupilos, e então a gente está escutando o ruidinho deles que eles estão indo para o intervalo, mas nada que impeça a continuação. E a grande pergunta, grandíssima pergunta, professor André, hoje, por que as pessoas questionam ir até Júpiter ou ir até Urano? Por que o ser humano não tem essa capacidade? Por que a gente não usa a velocidade da luz? Poderia explicar isso? Bom, o ser humano, na verdade, ele não vai porque é uma questão de logística, de investimentos bem alta, né? O ir, né? Uhum. Ir até lá. Porque tu só, na verdade, só vai, quer voltar. A gente tem realmente equipamentos, né? A gente já tem aí telescópio. Telescópio não, nosso primeiro agora tá bem distante, que esse novo telescópio lançado, James Webb, né? Ele já vem uma distância bem longa, 1.500.000 quilômetros da Terra. Enxerga mais que eu. É o nosso primeiro telescópio que vai ficar, vamos dizer assim, fora da órbita terrestre, então um telescópio assim muito impressionante, mas nós já temos alguns dispositivos de sonda que já estão na região de Plutão, por exemplo. Então, a gente tem condições sim de chegar lá. Agora, a questão de chegar lá com a velocidade da luz, bom, aí a gente tem que entrar, de certa forma, para falar um pouquinho da questão da relatividade. E o Einstein, né, por inúmeros postulados que ele fez, chegou, né, à conclusão... Ele estava certo na maioria? Não, que ele com certeza esteve certo, até porque ele esteve amparado por pessoas muito, muito grandiosas, né? Toda essa teoria da relatividade vem baseada pelas equações elétricas do Maxwell, que foi um físico brilhante. Então, realmente, é uma teoria muito bem embasada. E a velocidade limite que se pode chegar é a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. E nenhum objeto conseguiria atingir essa velocidade tendo massa. Sim. Quer dizer, enquanto ele tiver massa,
a estrutura não permite ele chegar nessa velocidade. Então, se tivesse um ser humano dentro de uma espaçonave... não chegaria nem perto dessa velocidade. Só se o objeto fosse se despedaçando, transformando em energia... A pessoa que estivesse dentro de uma nave para essa velocidade, ela se desmancharia. Se desmancharia inteirinha para tentar chegar nessa velocidade. Então, os objetos ou então as partículas que atingem essa velocidade são as que não têm massa, como é o caso do fóton, né? Ele realmente atinge a velocidade porque ele não tem massa. Até uma curiosidade, eu estava vendo um programa desse do Sacani, que isso que tu fala tem tanto sentido, se com uma velocidade normal dos foguetes construídos hoje, todos os astronautas quando vão para o espaço e voltam, eles voltam com algumas sequelas. Por exemplo, o próprio nosso primeiro astronauta brasileiro, como é que é o nome dele? Esqueci, Marco Aurélio, enfim, o nosso primeiro astronauta brasileiro, ele voltou, quando ele foi para o espaço, ele voltou surdo. Marcos Fontes, obrigado, né? Ele voltou surdo de ouvido. Normal. E é normal, às vezes, a pessoa ficar com alguma sequela na circulação. Agora, tu imagina com a velocidade da luz. Tá? Isso... E a última pergunta, que já está acabando o nosso tempo, André, quando a gente está falando da questão da comunicação, há anos e anos e anos que nós... No planeta Terra, nós humanos tentamos comunicação para ver se existe vida inteligente lá fora. E eu gostaria que tu explicasse como é que funciona esse sistema do rádio, tá? do som pelo rádio. Porque o som ele se propaga com uma velocidade... O som é uma onda mecânica. É uma onda... Sendo uma onda mecânica, ela necessita de um meio para se propagar, para se deslocar. No caso, pode ser o ar, pode ser o material. O som, por si só, não se propaga no espaço. Sim. Né? Porque ele não tem um meio... Então, correção, falei bobagem, tá me corrigindo, é isso aí. A onda de rádio, pode carregar o sinal. Então, a onda de rádio, então me corrigiu, certamente qual foi a boa. A onda de rádio pode transmitir o sinal que pode ser convertido em som, se for capturado por algum lugar. Porque eles ficam lá, tem vários filmes que eles ficam lá escutando. Exato. Para ver se tem alguma diferença na captação. A gente tem até hoje tentativas, né, de buscar sinais, inclusive... isso é uma curiosidade, não é nada demais. Os chiados de televisão muito se devem à expansão do Big Bang. É mesmo? Os chiados existem desde o momento da primeira expansão, né? Existe uma frequência emitida já desde o início da expansão, que até hoje ela existe, e ela faz parte daqueles chiadinhos que tinham na televisão, que vão existir para sempre, né, no caso. Mas a respeito das ondas de rádio, eu torço que não nos descubram. Porque não é nem pela questão da Terra ser descoberta, mas é que, por exemplo, a primeira transmissão de televisão da história são as Olimpíadas de Berlim. Adolf Hitler. É verdade. Então, eu espero que nunca capturem a primeira imagem da Terra, porque não vai pegar bem. Não seria uma imagem muito convidativa. Não vai pegar bem. Então, o sinal de rádio também é uma tentativa que a gente tem de pegar o sinal e sim transformar em onda sonora, né? Mas a viagem é a viagem de um sinal. Então, a onda de rádio ela é transmitida pelo espaço via sinal. Pode milhões e milhões que tu pode, com tecnologia, pegar essa onda e transformar e ouvir na forma sonora. Do mesmo jeito que se existe uma vida inteligente, eles teriam que fazer a mesma coisa. Sim. Pegar essa onda de rádio e transformar por equipamento. A gente tem equipamentos para isso. Então, a gente torce que eles também tenham, né? Se a gente quiser essa comunicação. Perfeito. Galerinha, o papo está muito bom e nós teríamos outras conversas, tá? Outros podcasts, eu e o professor André, explicando alguns. E o próximo podcast, galera, nós teríamos um tema muito interessante, que é essa questão, até nós falaremos de alguns filmes, tipo Interestelar, 2001, Uma Odisseia no Espaço, mas principalmente aquela curiosidade. Gravidade. A questão da gravidade, a questão do espaço-tempo. Por exemplo, só para uma curiosidade para deixar o próximo programa... faz de conta que nós temos a mesma idade, tá? 30 anos, só faz de conta, 30 anos, e aí eu parto na velocidade da luz e eu volto 1 ano depois, na velocidade da luz. Eu vou ter 31 anos e o André pode ter 60 anos. Para quem quiser dar uma pesquisada antes, Paradoxo dos Gêmeos. Paradoxo dos Gêmeos. Tem um vídeo muito bom do Carl Sagan. Carl Sagan, Cosmos, um dos grandes astrofísicos aí. Quem quiser dar uma pesquisada, dá uma olhada que ele comenta muito bem essa dúvida do Val, que é uma ideia muito legal. Sim. De se pensar. Tanto que no filme Interestelar, mas
deixaremos para o próximo programa. Então, galera que está assistindo, sabe exatamente que aqui no Colégio Nerdtech, dá um likezinho aí, dá um ok, faça um comentário que curtiu. Aqui no Colégio Nerdtech temos um especialista, como eu já disse, um maior professor de física da região metropolitana e quiçá do Rio Grande do Sul e quiçá do universo, até descobrirem vida mais inteligente do que ele, tá? Então, gente, um beijo para vocês aí, galera. Até o próximo programa. Obrigado. Valeu.